Olá, eu sou Luciana Tudeia, diretora de Pesquisa e Desenvolvimento aqui do Instituto de Jeje, e essa é uma aula do Instituto de Jeje que compõe a trilha Vozes da Liberdade, um curso sobre o movimento negro americano. E o tema de hoje é George Jackson, da prisão ao ativismo, uma exploração de justiça, igualdade e empoderamento. Vamos lá. George Jackson foi uma figura notável e controversa na história dos direitos civis e do movimento pelos direitos dos prisioneiros nos Estados Unidos. Seu legado é profundamente complexo e inspirador, deixando um impacto duradouro na luta por justiça e igualdade. Nascido em 1941, na cidade de Chicago, George Jackson cresceu em meio à pobreza e à segregação racial, experiências que moldaram sua visão de mundo desde cedo. Sua vida tomou um rumo dramático quando, aos 18 anos, ele foi condenado a cumprir uma pena de prisão perpétua por um roubo à mão armada. Foi durante seu tempo na prisão que Jackson se tornou uma figura icônica. Jackson se destacou por sua determinação em educar a si mesmo e seus colegas de prisão. Ele devorou livros, estudou filosofia, política, história, começou a escrever suas próprias reflexões e análises. Suas obras mais conhecidas, Soledad Brother, Blood in My Eye, tornaram-se leituras obrigatórias para aqueles que buscavam entender o sistema carcerário e as injustiças raciais dos Estados Unidos. O legado de George Jackson também é marcado por sua militância. Ele cofundou o Black Guerrilla Family, um grupo revolucionário dentro das prisões com o objetivo de lutar contra o sistema carcerário opressivo e o racismo institucional. Jackson acreditava que a única maneira de alcançar a igualdade racial era através da luta armada e da autodefesa contra a brutalidade policial. Em 1971, George Jackson foi morto a tiros durante uma tentativa de fuga da prisão estadual de San Quentin. Sua morte, suspeita, gerou controvérsia e debates em todo o país. Para alguns, ele era um herói que deu sua vida pela causa da justiça e dos direitos dos prisioneiros. Para outros, ele era um criminoso perigoso que mereceu sua sentença. Independentemente das opiniões divergentes sobre a vida e métodos, o legado de George Jackson reside em sua capacidade de levantar questões urgentes sobre o sistema carcerário, o racismo estrutural e a desigualdade. Suas escritas continuam a inspirar aqueles que lutam por reformas no sistema prisional e por uma sociedade mais justa. Além disso, sua história destaca a importância da educação e da autoafirmação, independentemente das circunstâncias. George Jackson mostrou que, mesmo nas condições mais adversas, a busca pelo conhecimento e a luta por justiça podem transcender as paredes de uma prisão e ecoar através das gerações, influenciando movimentos de direitos civis e ativismo social. Seu legado continua a desafiar e inspirar pessoas a questionar as injustiças em nossa sociedade e a trabalhar incansavelmente para alcançar um mundo mais igualitário. Ficou muito famosa a sua entrevista por Karen Wald, em que ele fez entre 16 de maio e 29 de junho de 71. Foi um evento histórico que ofereceu uma visão profunda da mente e das convicções desse ativista. O autor notável que estava cumprindo pena perpétua na prisão estadual de San Quentin, na Califórnia. Essa entrevista ocorreu apenas algumas semanas antes da trágica morte de Jackson, durante a tentativa de fuga em agosto. George Jackson já era uma figura icônica na época, amplamente reconhecida ali pelas suas escritas, pela sua militância no sistema prisional dos Estados Unidos. Wald, uma escritora e jornalista, conseguiu acesso sem precedentes a Jackson, permitindo-lhe conduzir uma série de entrevistas ao longo de várias semanas. Durante essas entrevistas, George Jackson compartilhou suas visões sobre uma ampla gama de tópicos, incluindo racismo, opressão racial, injustiça no sistema de justiça criminal, as condições das prisões e seu próprio compromisso com a luta revolucionária. Ele também discutiu suas crenças na necessidade de uma luta armada contra um sistema que ele via como irremediavelmente corrupto e racista. As entrevistas de Walt com Jackson resultaram em uma série de textos que foram posteriormente publicados no livro
George Jackson Brigade, Men Who Meet the End of the World. Esse livro ofereceu ao público uma visão única do pensamento e das experiências de Jackson, permitindo que suas ideias fossem amplamente discutidas e debatidas. No entanto, é importante notar que a morte de George Jackson, em 21 de agosto de 71, durante a tentativa de fuga lá em San Quentin, lançou uma sombra sobre o legado das entrevistas. Sua morte gerou controvérsia, debate, com algumas alegações de que ele foi morto injustamente pelas autoridades prisionais. Essas alegações só acrescentaram combustível ao fervoroso debate em torno das questões de justiça e igualdade que Jackson já havia destacado nessas entrevistas. Em última análise, a entrevista de Karen Wald com George Jackson serve como um testemunho importante da mente e das convicções dele, pelos direitos dos prisioneiros, pelos direitos civis. Ele ofereceu ao público uma oportunidade única de compreender as complexidades do pensamento e as condições em que ele e outros prisioneiros viviam. Seu legado continua a inspirar, provocar reflexões sobre essas questões de justiça, igualdade e direitos humanos nas prisões e na sociedade em geral. Bom, essa foi mais uma aula do Instituto de Gege. Não esqueça de ler o material indicado, pois ele complementa o aprendizado sobre o tema. E eu estou deixando aqui uma parte dessa entrevista também para que vocês possam ler. Obrigado e até a próxima aula.